Olá, o novo especial do Santa Catarina em Cena alerta para a preservação do meio ambiente e tem como personagem principal o leão-baio. Ele também é conhecido como puma, onça parda, sussuarana. É uma espécie ameaçada de extinção e registrar um leão-baio no habitat natural é quase uma lenda. No episódio de hoje, a Expedição Leão-Baio ouviu pesquisadores, fazendeiros, gente que conta histórias do animal. Mas o felino, será que eles encontraram? Não me lembro mais quando começou essa paixão pelos bichos. Acho que já nasci assim. Os mais velhos diziam que passaria com o tempo. Os interesses seriam outros. Mas não foi bem isso que aconteceu. Documentar animais é uma maneira que encontrei para juntar duas paixões, o documentário e a vida natural. Para conseguir filmar animais, é essencial ter paciência, boa disposição, resistência, ter a capacidade de ficar em silêncio por longos períodos, saber caminhar no mato e em trilhas sem fazer muito barulho e trabalhar com equipe técnica reduzida. Também na Fazenda Caiamboa. Aonde você colocou as armadilhas fotográficas? Então, nessa propriedade que a gente está pretendendo ir amanhã, eu acho que é o melhor lugar, porque pegadas a gente também registrou a presença do bicho que acaba encontrando. Você acha que tem voltado embaixo também? É esperado. Mais à vontade. Seja por entrevistas, por pegadas ou pela armadilhagem fotográfica também que a gente conseguiu. É esperado que o bicho que tem o leão aqui para baixo também, tá? Se a gente não conseguir achar vestígio lá, qual o outro lugar? Então, ali onde tu falou no solo, né? Mas não estamos à procura de um animal facilmente encontrável. O leão-baio é quase um fantasma, um animal invisível. O que torna a realização desse trabalho fascinante e desafiadora. É um felino que tem muitos nomes. No Brasil ele é conhecido por vários nomes, como onça parda, leão-baio, puma. Aí o nome é bastante regional. É um felino de porte médio para grande, que deve ter em torno de, aqui na região, assim, o peso médio deve girar em torno de 60, 70 quilos. Eu não imaginava o que poderia ser um leão da montanha, um leão-baio. Porque esse animal ele tem uma capacidade extraordinária de predação, de distribuição. Ele ocorre em inúmeros locais, ambientes distintos. Ele é muito ardiloso, ele vive se escondendo. O que ele faz? O que ele faz? É atacar à noite, mas não pessoas, é animal. É um animal solitário, difícil de ver. Mais fácil para os fazendeiros do que para mim, porque eles estão mais tempo no campo do que eu. Tem um território relativamente grande. Aí a gente não tem informações ecológicas aqui da região, mas a gente acredita que gira em torno de uns 50 a 60 km², em média. O que acontece? Que ele veio e ficou porque é um canto que ninguém mexe, ninguém caça, então ele tem alimento. Onde ele tem alimento, ele fica. Se não tiver, ele sai fora. Então, quer dizer, a gente não tem noção da capacidade desse predador, né? É algo realmente impressionante. O problema básico é que a gente não consegue ver o animal. Ali a gente dá sorte, fotografou bastante bicho, menos o leão, claro. Lá perto do Quina das Laranjeiras a gente registrou, né? Daquela outra vez que a gente foi aqui pra dentro também a gente registrou porque o senhor nos notificou ataques. Mas isso é um trabalho que demora muito tempo. Tu tem que começar... Tu faz assim, ó, contagens anuais. E para tu ter um grau de certeza muito grande, para um bicho desse tamanho, tu vai aí para 10 anos para tu poder afirmar com certeza que tem tantos bichos assim.
Me mostra aqui então onde é o ponto que a gente vai amanhã. Lá perto do Quina das Laranjeiras. É esperado que o bicho que tem o leão aqui para baixo também. Então, aqui um pouco abaixo da área declivosa. O Parque Nacional de São Joaquim ele foi criado em 1961 pelo presidente Jânio Quadros. Atualmente, a gente está numa fase de transição e a gente está conseguindo transformar essa área num refúgio de vida silvestre, para que a pessoa possa ter contato com a natureza e a região se transforme num polo para pesquisa e para reprodução de animais e da própria flora poder se desenvolver sem a pressão humana em cima dela. Aqui no estado de Santa Catarina, principalmente, foram muitas unidades de conservação que foram criadas, inclusive uma estadual com aproximadamente 90 mil hectares, uma reserva bastante grande. E isso propicia que as espécies, mesmo não havendo grande fiscalização, né, tenham uma área onde elas possam estar vivendo. Então ele já não vai precisar estar correndo atrás do gado ou das ovelhas. Ele vai ter, dentro dessa área protegida, a própria reprodução dos animais silvestres, que deve garantir a ele alimentação e evitar o contato com o ser humano, que sempre é prejudicial para ele, né? E a área do parque agora, com essa modelação, está em quanto? 49.300 hectares. São 49 mil campos de futebol. Há registros de presença do animal desde o nível do mar até 4.000 metros de altitude, em desertos e em florestas tropicais. Sabe-se também que existiam pumas até mesmo na ilha de Santa Catarina, a partir de relatos de navegadores estrangeiros. É o mamífero americano com a maior distribuição geográfica conhecida, pelo menos a distribuição geográfica original. Só que com a entrada do homem branco no continente americano como um todo, as populações desse animal, não só desse animal, mas especificamente desse animal, foi sendo pressionada para lugares de mais difícil acesso, como no caso a Serra Catarinense, com toda a sua geografia recortada. Você acredita que quanto tempo de caminhada a gente vai fazer? Se a gente chegar, ainda mais que tem chovido, eu acho que tem bastante pegada, bastante coisa fresca. Essa é a expectativa. Sim. Mas vamos agitar aí. Não sabemos se estaremos diante do nosso personagem principal, mas seguiremos seus rastros. Eu nunca mais diminui. O puma, né? E que na realidade aqui na região, tanto Lages, na Serra, como no Rio Grande do Sul, chama-se leão-baio. Ele tem uns 30 nomes diferentes, né? Mas o nosso leão-baio, ele tem uma particularidade especial, porque ele tem a nossa cultura, ele tem o nosso imaginário, né? Então esse não existe em lugar nenhum, né? Esse leão-baio é o puma catarinense, vamos dizer assim, né? Além do meu fascínio pela espécie, há também um outro interesse especial. Originalmente, o puma era o animal que integrava as Américas. Sua presença revelava um elo americano, desde o Canadá até o sul da Argentina. Há vários registros de leão-baio no estado de Santa Catarina, a maioria em regiões altas, acima de 800 metros de altitude. Sua presença está relacionada a ambientes não degradados. Esse habitat é encontrado ao longo da cadeia de montanhas formadas pela Serra do Mar e Serra Geral. Mas alguém já viu ele atacando? Não. Nem barulho? Não, ele só vai, ele vem, parece mais de madrugada, quando o nevoeiro está fechado, noite de chuva.
Ele não sai assim. Então, com isso, a gente acaba trabalhando principalmente com os sinais deixados por esses animais, né? Pegadas, fezes ou animais abatidos, né? Entre outras marcas que esses animais acabam deixando no cotidiano, na vida dele, do dia a dia, né? Gemenda de gato, com certeza. Só pela quantidade de pelo. Cordeiro, né? O dito. Seguimos inicialmente as trilhas das fazendas de criação de ovelhas, locais onde há a maior possibilidade de encontrarmos com o animal. Teve uma época em que quase todo o nosso estado era habitado não apenas pelo leão-baio, mas também pela onça-pintada, hoje extinta em Santa Catarina. A extinção de uma espécie em determinada área é para sempre, sem retorno. De um lado, o homem, responsável pela alteração e degradação do meio ambiente. Do outro lado, a fauna, flora, habitantes originais daquele lugar, tentando sobreviver a essa alteração ambiental. E como é que acontecia, assim, um ataque? Assim, quantos animais eram abatidos, no geral? Ele normalmente, ele ataca e se alimenta de um animal só. O resto ele mata para brincadeira ou para... Não que ele vá se alimentar de outros animais. É um só. É uma, assim, como eu disse, é uma situação bastante regional, assim, né? A pecuária que é praticada nessa região, ela é extensiva. Ou seja, os bichos estão soltos no campo. E, consequentemente, se estão soltos no campo, para o leão, são como animais silvestres. Para ele não existe uma diferenciação. Teve noite de pegar até 12 ovelhas. E essa condição do animal se alimentar de sangue fazia com que ele atacasse muitos indivíduos. Essas pessoas sabiam que quem fazia isso era o puma, né? Enquanto que os noticiários nacionais, né, de uma forma geral, atribuíam isso ao chupa-cabra, né? Eles ignoram a presença do predador e, até certo ponto, agem como se ele não estivesse presente na região, até o momento em que ele dá prejuízo. Então, acredito que a melhor maneira mesmo seria a gente achar um meio termo entre, vamos dizer assim, a ecologia e a pecuária, para a gente poder desenvolver aí um trabalho em grupo, tentando minimizar as perdas, tanto para a natureza quanto para o fazendeiro, claro. Acho que aqui é um bom lugar para a gente instalar a armadilha fotográfica. Não sei se ele acabou já. Os leões-baios, eles aproveitam bastante as estradas para se movimentar. Então, como eu já registrei pegadas dele nessa estrada, então eu acredito que ele deva passar aqui. Em seguida, eu instalar a máquina. Máquina fotográfica, um sensorzinho de presença, umas pilhas ligadas direto a ele. Então, esse cérebrozinho que faz o disparo da... É uma máquina... É normal, sim. Esse aqui é o programador. É através dele que a gente regula o horário de funcionamento da armadilha, quantas fotos por minuto a gente tira e até a quantidade de infravermelho que ela vai capturar para disparar. Sendo bastante otimista, assim, eu gostaria que a gente visse, porque é um bicho muito bonito, assim, eu acho que vale a pena mostrar para as pessoas, até para que elas passem a gostar um pouco mais do bicho também. Mas só ele vai dizer pra gente isso, eu não tenho o que fazer, a não ser ir atrás dele e tentar encontrar. Eu vou seguir contando, meu filho vai contar, e assim vai. Os ataques do leão-baio, o fenômeno de ele vir para a cidade, ser visto na cidade, cruzar na frente dos automóveis, nas rodovias serranas, né? São gritos da terra de que alguma coisa está errada, alguma coisa saiu do lugar, né? Não está funcionando harmoniosamente. Pois agora. Quantos anos você está morando aqui? Se eu estou aqui há 54 anos, 53, eu me vi ele por aí 3 vezes, não é numa vinda de vocês, né, que vai... Pode, às vezes, até um dia dar uma coincidência, sair ali e sair em cima dele.
Mas ainda não foi dessa vez que encontramos com o leão-baio em seu habitat natural. Meses se passaram desde quando começamos nossa expedição. À nossa volta, mais histórias sobre o nosso personagem principal, o invisível leão-baio. Existem várias maneiras de estudar o animal. Você pode capturar o animal e aparelhar ele com rádio colar, né, que é uma coisa mais intensiva, um trabalho mais intensivo, você manipula o animal, mas também é possível trabalhar por métodos indiretos, ou seja, registrando os rastros do animal. Só que os casos são diferentes, aqui é mais triangulado, mais junto. E aqui parece dois feijãozinhos, são mais paralelos. A gente pode fazer uma estimativa do número de animais no estado com base no número de animais que são abatidos anualmente e que a gente ouve falar e tem verificado pelas peles e restos de animais que têm sido abatidos. O pessoal ainda tem, digamos assim, muita falta de informação a respeito do puma e de outros animais. Então, a primeira atitude, quando o animal causa um dano, né, no caso do puma, um dano a um animal doméstico, a primeira atitude é abatê-lo. Então, estima-se que entre 10 e 20 animais, entre 10 e 20 pumas sejam abatidos anualmente na Serra Catarinense, em vista dos ataques a rebanhos de ovelhas. Então, para manter uma população para manter esses 10, 20 animais, teria de haver uma população de no mínimo 100 animais nessa região. Agora tem outra ameaça importante. Quando se plantam pinos, não são todos os plantadores. Eu, quando estudei, a gente não tinha no currículo escolar temas ligados ao meio ambiente. Hoje eles já vêm com uma cabecinha formada, né? A gente aprende muito com eles. Um ano. Dia 1º de julho completa um ano que ele está aqui. Tem mais ou menos 14 meses de idade. Nós atendemos várias escolas. Então são vários professores, né, que passam várias ideias e isso acrescenta no nosso conhecimento, com certeza. O que aconteceu? A população foi crescendo em todas essas regiões, em todo o continente. E daí nós fomos invadindo o ambiente deles. Descobrimos na Serra duas histórias que aconteceram quase que ao mesmo tempo, envolvendo encontros de pessoas com o leão-baio. O puma foi encontrado nessa estrada que dá acesso ao Arroio do Engenho. A gente criou ele 15 dias como jaguatirica, que é um felino de médio porte, só que ele começou a crescer demais e a gente acabou descobrindo que era um puma. Aí então ele andava de moto comigo, ele nadava na piscina comigo, ele tinha uma amizade como eu fosse parente próximo do leãozinho. Para você foi muito sofrido, assim, se separar disso? Encaminhado a um criadouro conservacionista, cadastrado pelo IBAMA, o leãozinho recolhido é hoje um animal adulto e foi batizado Urubici. Animais que cresceram em cativeiro dificilmente podem retornar à natureza. Urubici passará o resto de sua vida sem a liberdade do habitat natural. Foi muito dolorido para mim. Hoje, que eu tenho uma atenção maior do IBAMA, o pessoal me ajudou bastante, eu recomendo que se alguém encontrar um animal silvestre, ou deixa ele lá, ou chama o IBAMA para tomar as iniciativas. Não é permitido criar ou manter em cativeiro animais silvestres no Brasil. Fazendeiro da localidade de Coxilha Rica encontrou o filhote
né? Segundo ele, encontrou o filhote, os cachorros atacaram, esse animal subiu numa árvore e aí ele afastou os cachorros, acabou prendendo o animal, colocou numa gaiola e aí chamou a polícia ambiental. A gente não tem conhecimento se a mãe dele foi abatida ou não, mas isso é bem provável, que a mãe tenha sido abatida. É o que normalmente ocorre. Eles abatem o adulto e o filhote fica perdido e acaba chegando próximo às fazendas. Mas o problema de animais atropelados e o problema de animais entrando próximo a residências ou até entrando em residências, eu atribuo isso a algumas causas. Um desses animais atropelados que a gente recebeu e fizemos a autópsia tinha chumbo nele. Então o animal possivelmente tenha ficado perturbado com as dores e pode ser atropelado por um carro. Outro problema que a gente tem aqui é o problema cumulativo dos organofosforados e outros inseticidas que são jogados para matar as formigas nos plantios de pinos. Então os tatus e outros animais pequenos, eles acumulam esse veneno e o puma, estando no alto da cadeia trófica, acumula ainda mais, porque vai se alimentando de vários desses animais. Quase que numa situação de embriaguez, ele pode errar caminho, pode ser atropelado, pode entrar numa casa. Infelizmente o pessoal mata, se os proprietários tiverem problema com ataque. A gente quer fazer um programa de ceder esses animais, fazer um acompanhamento, vai fazer um criador desses cães que são especiais, são ovelheiros mesmo, eles ficam com a ovelha. São importados esses cachorros de raças? Hoje a raça que a gente está pensando em trabalhar é o Cuvas, né? Que ele é próprio para essas regiões mais frias, é bem peludo. O resultado das armadilhas fotográficas nos surpreendeu, funcionando como uma injeção de ânimo. Estamos chegando perto. Depois do sucesso obtido com a armadilha fotográfica, investimos no que parece ser a única forma de filmar o leão-baio na natureza, tornando-nos também invisíveis. A gente nunca fez uma armadilha filmadora. Ficaria bastante clara. Essa foi a primeira adaptação que a gente fez numa câmera. A empresa nasceu dessa ideia, dessa necessidade de construir um equipamento para trabalhar em campo. Com a ajuda do professor Mazzoli, escolhemos um local com rastros de presença recente do leão-baio para instalarmos a nossa armadilha videográfica. Mazzoli, por que será que os bichos gostam de usar a estrada? É mais fácil caminhar. É a mesma lógica do ser humano. A vida no alojamento se resumia a uma rotina de espera, com grande expectativa. E também de trabalho psicológico. Controlar a ansiedade da equipe e, claro, testar meu autocontrole. O puma, como é chamado de leão-baio aqui nas montanhas, é encontrado não com facilidade, mas ele existe aqui na região por ter uma ampla área de vegetação ainda preservada. Então, animal que tem uma versatilidade muito grande, é altamente adaptável a vários tipos de ambiente. Então, não é surpreendente que ele ainda sobreviva aqui no sul do Brasil. Tá atrás da gente, não é a gente que está atrás dele, né? Beleza, toma. Mas os dias se passavam e nosso prazo chegava bem perto do fim.
armadilha Diariamente, conferíamos os resultados da armadilha videográfica. No registro, veados campeiros... Vocês estão percebendo que todo lugar que a gente vai tem rastro do bicho. Todo lugar que a gente vai tem rastro do bicho. Então parece que, na verdade, o bicho... Queixadas, graxaíns e espaços vazios. Mas o nosso personagem principal continuava deixando seus rastros. E mesmo assim, para nosso espanto, permanecia na sua invisibilidade. Olha, com certeza, sensibiliza. A gente vê no olho das crianças, principalmente, que nos visitam, né? Eles levam a fotografia, eles levam a imagem e quebra esse estigma, essa má impressão do animal. Com certeza, eles levam uma outra imagem, uma imagem de um animal que faz parte do equilíbrio ecológico, né? Como todos os outros, como nós, né? Fazemos parte. O puma, como um grande predador e como todo grande felino, ele sempre está no imaginário das pessoas. E na cultura da Serra Catarinense também, né? Na cultura do gaúcho. O puma representa tudo que é de mais misterioso, belo e forte na natureza. Representa um estado de equilíbrio da natureza. Eu acho que onde o bicho existe, onde ele vai conseguir sobreviver no futuro, são aqueles lugares mais adequados, mais preservados. E hoje que a gente está falando tanto de ecologia e sabe da importância e dos serviços que a natureza presta ao homem, tanto no sentido de climático quanto produção de água potável, o puma ele representa toda essa natureza em equilíbrio. Meses de busca. O prazo chegou ao fim, mas a minha procura continua. Mesmo que esteja sozinha, mesmo que demore anos, agora é mais que um desejo, mais que um projeto audiovisual. Virou quase que uma obsessão. Quem sabe, com o tempo, o leão-baio desista de ser invisível e resolva, finalmente, se mostrar para mim.